Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, latire. Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio tem como tema transtornos psicológicos e mediunidade. O que são os transtornos psicológicos? Quais são as suas causas? E esses transtornos têm relação com a mediunidade? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre essa temática, aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga, a psicóloga Seiris de Oliveira. Seiris, que alegria, satisfação de receber no Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui e por estar ajudando vocês. Nós que agradecemos bastante, né? Seiris, falar sobre transtornos psicológicos e mediunidade. Para que a gente possa entender o que são transtornos psicológicos. Transtorno psicológico a gente tem que pensar então na personalidade da pessoa, na sua persona. O que é a personalidade? A personalidade é o teu jeito de agir, de mover-se ao mundo, de se colocar, de se dirigir. É esse teu jeito, e que determina então essa personalidade, começa a determinar que pessoa é essa, como ela faz, de que jeito ela se coloca no mundo, né? O transtorno, o que vai ser? O transtorno é algo que vai modificar de uma maneira tanto psicológica quanto comportamental nessa personalidade. Então ele vai trazer uma maneira equivocada, estranha, né, diferente, e que não é muito bom nem para a pessoa, que vai sofrer muito, né, porque passa a ser um transtorno, algo que mobiliza ela de uma maneira negativa, né, de uma maneira que faz com que a vida dela seja sofrida, pesada, tensa, né, e assim também daqueles, os seus que está próximo a ela, que está junto a ela, que são seus familiares, colegas de trabalho e amigos, enfim, até os seus sonhos, porque sendo o modo de agir e de pensar e que tem esse transtorno, imagina, ela tem uma debilidade muito grande na sua vida. Perfeito. E quais são, assim, os desequilíbrios mais comuns enfrentados pelas pessoas? Quais são esses desequilíbrios mais comuns que as pessoas enfrentam mais? Ok, hoje o que se tem muito e que aumenta a cada momento seria a depressão e a ansiedade, né? Isso está em torno no mundo todo 25%, né, dessa preocupação. Só que essa preocupação, só 25%, né, só, é horrível. Só o próprio transtorno, como a gente vê ele, 25% no mundo direcionado a isso, é um complicador. Mas acaba aumentando esse número, né, em função de 25% vai 75% das pessoas que sofrem. Por que de 25 a 75? Volto a dizer, né, são aqueles que são cuidador, são aqueles que ficam com essas pessoas, que cuidam delas, que vivem com elas, né? Então acabam também sendo machucadas, feridas também com esse transtorno. Então, o de maior hoje, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, é depressão e ansiedade, é o que está no pico aí. Depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade é o pior transtorno. E segundo a doutrina espírita, quais são, assim, as causas dos transtornos psíquicos? Segundo a doutrina espírita, quais são essas causas? Ok. Primeiramente, assim, quando eu falo que é um dos piores transtornos, no sentido da pergunta que tu falou, quais são os mais, né, que estão agora, mas que são ansiedade e depressão. Existem outros transtornos que seriam os transtornos, então, a parte psicótica, a esquizofrenia, temos o bipolar, que entra também nas depressões, né? Tem a fobia, então tem vários aí. Mas a outra pergunta é o que seria, pela segunda doutrina espírita, o que pode ser esses transtornos? Bom,
Pela doutrina espírita, esse estudo ele fica mais aprofundado, porque na doutrina espírita voltamos à nossa tríade, né, que a gente não pode fugir dela, que seria então a espiritualidade, né, envolvida na ciência, nas questões da filosofia e na religião. Então, dentro da doutrina espírita, nós então começamos a andar num processo de estudo científico e também a analisar esses transtornos dentro de uma lei de causa e efeito, que é um dos pontos da doutrina espírita, né? Também colocar que esse mundo, nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? Então isso faz parte de uma evolução também do ser humano, e também relacionado às situações que de causa e efeito que passamos hoje, mas também de vidas passadas, né? Então esse seria os principais viés, vamos dizer assim, que nós começaríamos a investigar. Começaria por aí. Certo. Te faço uma pergunta. Os espíritos, eles podem influenciar nos desequilíbrios mentais? Se podem, como é que eles fazem isso? Sim, tem um jeito maravilhoso aí que isso acontece através do pensamento, né? O pensamento ele move, ele é como a doutrina espírita fala, que o pensamento ele é a matéria, né? Então, no momento que eu começo a pensar, eu vibro ondas, então, que se conectam, isso aí é dentro de uma física quântica, que explica bem isso, se conectam com outras vibrações, outras sintonias mesmas, que acabam fortalecendo esse campo psíquico, né? Esse extra psíquico. Então, quando fica na volta de nós, né, esse pensamento e essas conexões, acabamos influenciando o outro e também nos influenciando, dando uma estrutura muito, muito mais acessível para que isso aconteça. Então, se nós formos falarmos agora sobre essa comunicação de espírito encarnado, que somos nós, para espírito desencarnados, que é essa pergunta em questão, né, se dá dessa forma. Mas eu vou um pouquinho mais além, né? Como espírita aí, a gente sabe que o pensamento ele mexe com tudo vibra, tudo é energia. Então essa mesa tem energia, a luz tem a energia da luz. Então o meu pensamento, se eu não tiver um pensamento bom, essas energias elas vão desvincular aí a vibrações que se conectam uma com a outra, que não vai ficar bom, né? Vai ser um gerador, é como se a gente fosse buscando aquilo que se identifica, né? Se eu tô triste, eu vou me identificar com coisas muito tristes. Se eu tô muito feliz, eu me conecto com coisas muito felizes. Então, essa vibração é uma coisa que a gente tem que estar sempre monitorando e que faz parte aí do nosso pensamento. Por quê? Porque o pensamento, ele faz ser matéria e ele também direciona também a nossa energia. O espírito Joana de Ângeles até confirma isso que nos fala, que tudo nasce do nosso pensamento. E nos sugestiona que a gente procure pensar no bem, agir no bem, fazer o bem. Às vezes as pessoas assim, elas têm ideia que seja mais ou menos isso, né? E tem outras que também vêm da exigência, né? Adiantando um pouco aí a nossa conversa. Porque no momento que eu exijo também muito, hoje eu vou rezar para Deus e amanhã eu serei feliz, vai estar tudo bem porque eu rezei hoje para Deus. A gente tem que entender que esse rezar para Deus tem que ser toda hora, sempre, para manter essa energia, porque veja bem, é uma energia, ela é constante, né? Então esse pensamento ele tem que estar ligado, ele tem que estar também nessa manutenção constante, nessa dinâmica constante, porque senão a tendência, se qualquer um cochilo nosso, pronto, se desvai. Então é necessário algumas coisinhas aí, como fé, esperança, uma projeção para o futuro, para ter essa manutenção. Perfeito. Seres, fala sobre a mediunidade. Sendo a mediunidade uma faculdade humana
natural e inerente a todo ser humano e que não é um privilégio de ninguém, pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Então eu te faço a pergunta: existe relação entre transtornos psicológicos e mediunidade? Sim, né? E isso não é só a doutrina espírita que fala, né? A Organização Mundial da Saúde, ela já colocou, além do bem-estar, falou também da espiritualidade, que é importante no ser humano, e também no nosso CID, que seria Classificações das Doenças, né, psíquicas, o F44.3, que é o nosso CID-10, que é o que nos orienta, nós, tanto psicólogos quanto psiquiatras, né? Esse CID também, ele aponta que há dentro de um transtorno algo que é espiritual, que a personalidade da pessoa ela vem, mas existe um transe nela, né? Então já a própria medicina, a ciência hoje, então ela já determina que existe, né, essa faculdade. Então aí a gente tem um ponto, mas aonde e como foi chegada a essa conclusão, né? Sim, tem um ponto que une. Primeiro eu vou trazer o livro então dos médiuns, né? Que fala que a mediunidade é biológica, né? Então é essa capacidade, né, desse nosso mecanismo, desse metabolismo do orgânico, de haver então uma conexão. Então foi estudado através de um dos médiuns, né, e é espírita também, que é um médico, Sérgio Felipe de Oliveira, isso da Universidade de São Paulo. Ele estuda a glândula pineal, né? A glândula pineal hoje está dentro também dos estudos da doutrina espírita. Então é um cristal que tem ali e que à medida que é acionada o sistema emocional, né, que é as nossas percepções, né, que são mais de 20, já vista acho que 22 percepções que a gente tem, né, de tato, enfim, que a gente sabe que nós temos o tato, o ouvido, enfim, a medicina pelo microscópio já é identificado 22, né. Então os estudos percebem que esse estágio emocional, né, modifica todo esse aparelho biológico. Então, quando essa mediunidade é acionada, ela vem tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender muito como esse pensamento vai conduzir, né? Então são pesquisas, né, que estão tendo. Eu me lembro que como dirigente de mesa espírita, né, eu tinha um médium, né, eu posso ter vários relatos aqui, mas esse médium foi bem interessante, que ele tinha a gagueira, né? A partir do momento que ele começou a fazer o trabalho mediúnico, com o tempo essa gagueira ela foi desaparecendo e hoje ele não tem mais. Então a questão biológica, a questão emocional, psicológica, né, unida com a mediunidade, ela vem com um processo em conjunto, uno, né? Então aqui a gente vai começar pontos de neurotransmissores, de falar de neurotransmissores, porque essa glândula pineal ela fica no hipotálamo, né? Uma região onde é muito intensa as funções, né? Principalmente hormonais. Então isso tudo vai dar uma resposta direta ao cérebro, ou melhor, ao corpo, né? Então essa resposta vem do cérebro e começa a ter todo um comando do corpo. Então é bem orgânico, é bem biológico, é no sentido de tu ter o comando e poder unir. Aí a gente começa a falar, que é muito importante, é sobre matéria e espírito, né? Que antes era por Descartes
e colocado como uma coisa distinta da outra, elas não são iguais. Com esses estudos a gente começa a ver que matéria e espírito, eles estão muito interligados, eles não estão separados, né? No momento que a gente começa a ver que há uma conexão entre eles e que precisa ter esse equilíbrio, que aí a gente chama de homeostase, né? Para que esse corpo, ele começa, porque queira ou não queira, nós somos espíritos e estamos dentro de uma cápsula aqui, né? Que é uma matéria. Então há uma união entre a gente. Então, se eu não souber lidar com isso, eu tenho uma perda muito grande, né? E aí, então, eu te pergunto, então, qual o melhor caminho a seguir para quem apresenta transtornos psicológicos e também apresenta sintomas da mediunidade? Qual é o melhor caminho a seguir? Aquela pessoa que apresenta esses transtornos psicológicos, aquelas pessoas que têm sintomas, né, da mediunidade. Aí fica, o que fazer? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Né? Foi identificado, e agora? Foi identificado. Bom, eu tenho um transtorno, né? E agora, como é que eu faço isso, né? Bom, primeiramente, como eu falei, espírito, né, e matéria, eles precisam andar juntos, né? Então, quem é que cuida do corpo? Vamos para a matéria primeiro, o médico, né? Então, precisa ir o médico, né? Ver como é que tu estás, vai no médico de confiança, né? O médico que tu sabe que eu possa confiar, que eu possa, né? Chega lá, conversa com ele, diz a tua situação, como tu te encontra, e aí ele vai avaliar se há necessidade ou não de uma medicação, né? Porque queira ou não queira, vai entrar uma medicação. Eu sempre falo que medicação, ela é boa quando bem administrada. Isso. Quem é que sabe como é que é a melhor maneira de administrar uma medicação? O médico, né? A parte espiritual, o meu eu aqui, né? O que é esse espírito? Esse espírito é nada mais que um núcleo da minha identidade, né? Então eu preciso, se eu estou falando que é o meu pensamento, que é uma forma de eu pensar, se eu estou falando nisso, então eu tenho que mudar o meu jeito de pensar, né? Então, como é que eu vou buscar essa mudança? Em coisas boas, né? Na casa espírita, na doutrina espírita, nós temos os estudos, nós temos, que é importante, né, para a parte espiritual, que é as questões morais, enfim, e que isso tudo vai sendo aprendido, né? Então tu vai dar remédio para a alma, né? O remédio por corpo, o médico dá, né? O remédio da alma, ela vem numa contribuição dessa moral sendo bem conduzida, né? Então o que vai acontecer aí? Tu podes participar de um grupo de estudo, né? Tu podes fazer, tu pode ir num psicólogo, né? Claro. Tu podes também fazer uma dança, buscar uma vida mais harmônica e mais feliz para ti, né? Porque quem tem transtorno, ele não vê uma vida harmônica, ele vê uma vida triste, né? A depressão é uma delas, né? De uma tristeza profunda, não é uma tristeza comum. Eu sempre digo assim, todos nós apresentamos a tristeza. Às vezes a gente tem um sentimento deprimido, que não é uma depressão, mas é um sentimento que se deprime, que é diferente. Então tem sentimentos que não está num transtorno, que é essa modificação perturbada, né, dessa personalidade, dessa forma de agir. Então veja bem, se tu contigo, né, tu começar a criar na tua volta, né, situações que te favoreçam a ser feliz, então aí tu começa a um andar bom, né, um andar condizente. E o médico, se o médico achar, olha, tu precisa fazer psicoterapia, às vezes a gente tem um amigo que diz, olha, eu faço psicoterapia, eu acho que vai te ajudar. Tu pode também ir num profissional, um psicólogo, né, e ele avaliar para saber o grau dessa depressão, o grau dessa ansiedade. O profissional tá aí para isso, né, para ajudar e para auxiliar nesse sentido. Até o próprio profissional conduz a psiquiatria, eu já fiz isso, né, de conduzir a um colega e depois junto com ele participar. Tem outra coisa também que é necessária,
os profissionais estarem juntos nesse processo. Tanto a psiquiatria quanto a psicologia precisam conversar sobre esse paciente. Isso a gente chama de uma intervenção aí multidisciplinar, né? Que precisa ter essa troca com o profissional. Então, o próprio paciente ele também tem que estar ciente disso. O profissional que não quer fazer isso é um complicador, gente, porque isso faz parte, né, da terapia, salvo se não é uma ansiedade muito grande que só a terapia já resolve. Aí tudo bem, tu fica só com aquele profissional. Agora, se é uma perturbação imensa aí, de chegar um transtorno, do profissional te dizer que o teu diagnóstico é um transtorno, a palavra transtorno é que é o mobilizador. E aí é que ele vai dar todas essas características que eu falei. Seres, os desequilíbrios psíquicos poderiam se originar de vidas passadas? Neste caso, como eles devem ser tratados? Alguns transtornos psíquicos podem estar ligados a vidas passadas, a outras existências? E se for identificado, né? E como tratar? Todos são. Todas? Fazer o quê, né? Todos. E aí, como tratar, né? Nós temos várias conduções aí, né? Uma delas, primeiramente, vai devagar, vai um passinho de cada vez. Como é que é esse passinho? Primeiro vai te conhecendo, primeiro vai te vendo como é que tu tá, vai analisando isso, né? Vendo como direcionar, né? Nós temos o transtorno onde vem muito a psicose, né? Então a psicose, vamos supor, para fazer vidas passadas com psicose é muito complicado, né? Então se faz outros tipos de técnicas um pouquinho diferente que ameniza um pouco, mas não tem como ir direto. Já a ansiedade já dá, mas se não tiver um grau muito alto, né? Que senão fica mobilizador para esse paciente e ele representa uma resistência. Tem a apometria, né, que nesses casos ajuda muito, por isso é uma das técnicas que tu não precisa regredir o paciente, né, o outro se dispõe, ele se coloca então a essa regressão, já que ele não consegue, por várias coisas, é um emocional que está abalado. Então, principalmente aqueles que são psicóticos, até porque a apometria nasceu justamente daí, né, dessas pessoas de não terem essa condição de fazer uma regressão, e ela vem com essa capacidade de melhora. Mas veja bem, eu estou num campo bem da parte da espiritualidade. E, eu também gosto de conversar com aqueles que... vamos supor, no caso, a técnica de vidas passadas, tem pessoas que dizem assim, não, eu não vou fazer porque a minha religião... Eu quero que entenda que a técnica de vidas passadas, ela não é religiosa. É feito por um profissional. É feito por um profissional, então ela não é religiosa, ela é uma técnica. O que acontece? As religiões, né, algumas religiões, elas acreditam nisso. Sim. Que aí é diferente, né? Elas acreditam nisso. Então, quem não é espírita, vou falar com essas pessoas da espiritualidade, quem não é espírita já presenciou no sonho, né? Como se fosse uma coisa que realmente aconteceu, não é algo onírico, não é aqueles sonhos cortados, né? Ora eu estava num jardim, depois de repente eu estava dentro de uma cozinha, né? E que a gente não consegue entender. Então isso é onírico, é muito simbólico, vem muito simbolismo para entender uma situação do sonho. Então esse sonho está falando muito de ti. Mas tem sonhos que é de vidas passadas, né? Tem pessoas que já enfrentaram isso, ou de ter um momento de um certo transe, de conseguir fazer essa lembrança de vidas passadas. Então, quando isso acontece, é quando tu consegue, dentro do teu psiquismo, da sua mente, chegar a um equilíbrio melhor contigo. Então, alguns processos começam a ser salvadores de ti mesmo, né? O teu pensamento te ajuda, mas para isso tu tem que ter um exercício dessa mediunidade, tu tem que exercitar
muito, né? Não só, porque a mediunidade também não cabe somente a doutrina espírita, é de todos nós, né? Então, eu estou falando de uma maneira geral, tendo uma visão não só de uma espírita, mas também de uma agente de saúde e que sabe como é importante essas situações que as pessoas passam, né? Hoje tem várias ciências que trabalham com isso e que está ajudando muitas pessoas. Então nós somos reflexo hoje, no nosso conjunto de ser humano que nós somos hoje, a nossa individualidade, somos também um pouco do reflexo do que fomos ontem. Sim. E seremos amanhã aquilo que nós estamos trabalhando hoje. Tanto em coisas ruins aí, que a gente está falando de um transtorno, né, que não é uma coisa boa, mas também de coisas boas, né? Às vezes nós temos um espírito, tem pessoas que têm um espírito, a gente estava falando do humor, né, da palestra do humor, que tem pessoas que têm um humor maravilhoso, tem pessoas que têm um carinho, um carisma, e isso já vem vindo dessa essência, né, que vem vindo sendo trabalhada através das suas vidas, né, e que vem chegando então numa complexidade muito gostosa, muito boa com ela mesma, né? Então nós temos coisas hoje para fazer, coisas novas dentro desse processo de evolução, mas nós temos coisas já que conquistamos, graças a Deus nós conquistamos. Eu quero colocar que tudo sempre é evolutivo, sempre é bom e sempre há uma capacidade no ser, sempre. Seres, queremos te agradecer profundamente a tua presença, estar aqui junto conosco, trazendo esses esclarecimentos e consolações, né, sobre transtornos psicológicos e mediunidade. Nosso muito obrigado. Obrigada por estar aqui, é um prazer muito grande. Imagina, nós que agradecemos muito. Terceiro milênio vai ficando por aqui. Nós lembrando a todos que temos encontro marcado em nosso próximo programa. E nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo, ameno.